Eu queria deixar para o seu coração um texto da palavra de Deus que está no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15. Ele faz a seguinte afirmação: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom, quem fez essa declaração? Quem fez essa declaração foi Josué. Quais os motivos dessa declaração? Acontece que o povo de Deus estava no cativeiro. E lá no cativeiro, eles oravam e pediam para que Deus os libertasse lá do Egito. Deus levantou um homem chamado Moisés e foi liderar esse povo. O povo estava a caminho daquela terra prometida, daquela bênção, daquele lugar especial. Josué assumiu o lugar de Moisés, uma vez que Moisés havia falecido. Quando Josué, que anteriormente era o auxiliar de Moisés, agora assume a posição de liderança, ele reconheceu a sua responsabilidade de conduzir todo o povo de Israel. Embora ele já fosse um homem temente a Deus, ele sabia que ele precisava da bênção de Deus, ele precisava se acertar com Deus, acertar algumas coisas com Deus, ele precisava da capacitação especial, uma dependência total de Deus. Então ele decidiu fazer um concerto com Deus. E isso incluía um acerto pessoal, ele tinha que se acertar com Deus, um acerto no seu trabalho e um acerto na sua casa. A casa é sempre o referencial de todo o trabalho externo. Todos nós passamos por momentos de crise, momentos de responsabilidades, momentos de decisões. Tudo isso pode vir sobre a nossa vida pessoal. Quantas vezes nós enfrentamos na nossa vida pessoal necessidade de decisão, necessidade de posicionamento, na nossa vida profissional também. Constantemente nós somos chamados a tomar posicionamentos, decisões, e a nossa vida familiar também inclui isto. Muito bem, por isso nós precisamos sempre contar com a bênção de Deus. E para contarmos com Ele, nós precisamos de um concerto com Ele. Os versículos que antecedem o texto que nós lemos falam de Josué avisando o povo de Deus sobre determinadas condutas que vinham tendo diante de Deus e alerta-os sobre a necessidade de retornarem aos caminhos do Senhor. Haja vista já terem presenciado grandes bênçãos e benfeitorias divinas em seu favor. No versículo 1 nós observamos que ele tratou direto com o povo. Ele diz assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Ele então começa a tratar de um assunto. Ele era o líder do povo, tinha que reunir com o povo e ter uma conversa séria com o povo e acertar essa situação. O que nós aprendemos, queridos, é que tem assunto que a gente sabe que precisa tratar e não podemos muitas vezes ficar postergando esses assuntos. Precisamos conversar, seja com um funcionário, seja com um patrão, seja com companheiros, seja como for. Josué, então, ele precisava acertar alguns detalhes e ele reúne o povo e fala: é o seguinte, nós precisamos acertar esses detalhes. Muitas vezes nós sofremos porque nós postergamos alguns assuntos, algumas conversas, alguns tratamentos que precisamos ter. Mais cedo ou mais tarde vamos ter de enfrentar. E às vezes nós vamos empurrando, postergando e a situação vai complicando mais ainda. Quem sabe você precisa e está passando por esse momento de precisar tratar de um assunto com alguém ou com algumas pessoas ou com você mesmo. Nós vamos orar para que Deus te dê sabedoria e capacitação.
É interessante também que nós leiamos no versículo 7, diz assim: e clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que eles já tinham tido experiências antes com Deus. E Deus já havia manifestado-se em favor deles. O versículo 13 diz a mesma coisa: dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Está falando de coisas, de bênçãos que Deus já havia feito, trabalhado na vida deles. Isto é muito importante, queridos, que nós nos lembremos do que Deus já fez, dos livramentos, das bênçãos, dos milagres, do sustento. Nós precisamos sempre trazer à nossa memória que o nosso Deus já tem. Não é que Ele vai nos abençoar, Ele já tem nos abençoado. E quando nós nos lembramos do que Deus fez, isso nos encoraja. Um dos textos prediletos meus: quero trazer à memória o que me dá esperança. Então, queridos, vamos aprender também com isto a relembrar o que Deus já tem feito em seu favor. Lembre dos seus alimentos, lembre da sua saúde, lembre-se da sua família, lembre-se da sua vestimenta, lembre-se de alguns momentos que você passou por dificuldades e Deus estava presente. Eu gostaria de ler ainda mais o versículo 12, que é significativo. Ele diz assim: enviei, ele enviou vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis de amorreus, e isso não com sua espada, nem com o teu arco. Ele está dizendo que o que aconteceu aqui foi Deus quem fez, Deus que abençoou, Deus quem deu. Nós precisamos nos lembrar, porque às vezes nós estamos em algumas dificuldades e Deus nos abençoa e a gente acha que foi: eu resolvi isso, eu sou mais eu confio no meu taco, eu dou um jeito. Não, Josué está dizendo: olha, tudo isso que aconteceu foi Deus quem fez. E o Deus de Josué está aqui. O Deus de Josué está aqui. E baseado nessas experiências todas, ele diz: eu tomei uma decisão. Vocês fiquem à vontade. O versículo 15 diz: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Deus não impõe, Ele convida. Ele fez esse convite para a vida de Josué. Josué tomou uma decisão e disse: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Queridos, quando Deus entra na nossa casa, quando nós tomamos essa decisão, Deus vem, Deus abençoa, Deus traz paz, Deus traz saúde, Deus traz o sustento financeiro. A presença de Deus faz a diferença. Uma casa abençoadora. Eu gostaria que você hoje tomasse essa decisão como Josué. Muito bem, eu vou tomar uma decisão. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos procurar a vontade, o propósito de Deus para nós. E nós vamos andar por aí, porque nós sabemos que Deus nos ama, que Deus é poderoso, que Deus é forte e que Deus tem tudo aquilo que nós precisamos e muito mais. Você pode dizer comigo este versículo de Josué? Josué disse: eu já disse para minha casa, e eu gostaria que você também dissesse comigo. Vamos juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode ser mais forte? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que esta oração não seja em vão, que o Senhor receba esta declaração de cada irmão e de cada irmã, e que o Senhor entre na vida de cada um, que o Senhor entre na casa de cada um, e que venha a bênção do Senhor, de tal forma que eles reconheçam, de tal forma que os parentes, de tal forma que os amigos, de tal forma que os vizinhos percebam
que essa casa é uma casa diferente, essa é uma casa onde Deus habita, a paz, a alegria, a suprimento. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos dizer mais uma vez juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olhe para mim um minutinho. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação do Santo Espírito, seja sobre todos nós permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém? Até a semana que vem, com a graça de Deus.